Graça e paz. Pai, Pai querido, santifica o teu nome nas nossas vidas. O Senhor Jesus, falando no capítulo 8, verso 23 de João, ele falou de dois níveis. Ele falou que existe um nível cá de baixo, e existe um outro lá de cima. Vamos ler juntos o texto de João 8, 23. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Para o Senhor, o mundo cá de baixo é o mundo, a realidade cá de baixo é o mundo. Porque ele disse, eu sou lá de cima e eu não sou deste mundo. Existe um nível cá de baixo. Jesus diz que há dois níveis de existência. O de baixo e o de cima. Todos nós já nascemos em um mundo de baixo, caído. Somos da terra e vivemos ao rés do chão. Este mundo inferior vive da possibilidade da depressão de um ego sujo e sujeito às ambições altivas por trás da máscara da face. Ninguém sabe o que está no seu coração. Só Deus. Nem você, nem eu. Nem você sabe o que se esconde na sua própria alma. Nós não somos capazes de dizer o que está na nossa alma. Porque a Bíblia mostra que a nossa alma é enganosa. O planeta despencado é o terreiro onde brotou aquele pecado sutil que propõe tornar o ser humano como se fosse Deus. Assim, a turma cá de baixo se exercita ao máximo na tentativa de alcançar o terraço lá de cima, na prerrogativa de sua grandeza. Entretanto, esta prostração cá de baixo não nos deixa prostrados ou abatidos, mas sim totalmente emproados. Nós somos uma raça caída, mas metida. E é difícil perceber isso em mim, em você perceber isso em você. Às vezes nós nos humilhamos, mas não suportamos ser humilhados. E aí é um bom detector. Porque quando nós nos humilhamos, nós estamos no controle. Mas quando nós somos humilhados, aí alguém está no controle e bate forte no nosso ego e nós não suportamos. Eu não me impressiono com a minha humildade. Eu me impressiono quando eu saio bem da humilhação. Porque aí é um milagre, que não depende de mim. É algo divino. Somos uma raça caída, sim. Embora nos apresentemos bem caiados com a tinta soberba da celebridade. Fingimos até mesmo ser mendigos,
Mas nas entrelinhas o que cobiçamos é ser, de fato, Sua Alteza. Sofremos nas entranhas com o nosso nanismo, sonhando sempre em viver no corpo corpulento de um gigante. Que apetite voraz nós temos pela notoriedade. Quando alguém esquece o dia do nosso aniversário, mesmo que a gente não mostre na cara, lá na cozinha do nosso coração, fica aquela sensaçãozinha, eu fui esquecido. Ninguém se lembrou de mim, ninguém telefonou, ninguém falou, chegou no mundo uma pessoa como você. Quer dizer, lá no fundo a gente tem aquele sentimentozinho de fui deixado para trás. Esse negócio é tão forte, não sei nos outros, em mim, eu estou falando alto, vocês estão escutando. E eu sei que nas minhas vísceras existe um apetite por ser reconhecido. E eu, por isso, preciso da atualização diária da cruz de Cristo. Ela não pode ser um assunto que aconteceu há 2000 anos atrás. Ela tem que ser um assunto mais novo do que o jornal de hoje. É atualizado. Porque eu sofro desta grande crise cá de baixo. A gente do nível caído nunca se nivela por baixo. Comporta-se como criança birrenta, sempre aspirando ao pódio. A luta pelo trono e a trama pelo poder são características da inconfidência maneira, que corre pelas veias do velho Adão. É complicado o caminho do esvaziamento. O apetite da inveja é voraz. Eu não estou falando da inconfidência mineira, aquela que Tiradentes perdeu a cabeça. Eu estou falando desta inconfidência que está dentro de nós e que ela é sutil. Mas ela quer ser afagada. Como diz a Dalete, minha amiga, o meu ego gosta de ser massageado. Gosta de um cuidado especial. Eu tenho essa carência. E eu não posso ver aquele meu irmão que está numa posição, um degrau acima. Eu já fico querendo subir aquele degrau. Puxa vida, os irmãos de José ficaram tão ávidos por causa daquela túnica talar de cores que o pai deu para o filho da sua velhice. Eles não suportaram. Simeão logo propôs, vamos matá-lo. Rubens, o mais velho, tentou de todos os modos preservá-lo. Eles jogaram dentro de uma cisterna. Judá tentou ajudar o rapaz e vendeu para uma turma que vinha de Midian. E ele foi tirado para o Egito. O que foi aquilo tudo? Foi um projeto de inveja que Deus usou para a preservação. Por causa de um sonho, ele via os feixes
todos se curvando diante do feixe dele. E a gente não gosta de ver os feixes dos outros melhor do que o nosso. Isso existe competição entre mãe e filha, entre pai e filho, entre irmãos e irmãos. Isso é um negócio doentio. Como é que eu posso admitir que você seja melhor do que eu? Essa é a doença cá de baixo. Teomania. Como Deus sereis. Se você não tem essa doença, eu quero dizer que eu tenho. E eu preciso desse remédio, que é Cristo Jesus crucificado. Diário. Diário não. Segundo a segundo. Assim como eu respiro 17 vezes por minuto, expirando gás carbônico e inspirando oxigênio, eu preciso inspirar cruz, ou inspirar ressurreição e expirar cruz, morte. Todo o tempo. Porque, frequentemente, eu sou apanhado nessa postura cá de baixo, querendo andar lá de cima. Todos os que nascem neste mundo, nascem caídos, mas inchados. Somos todos cá de baixo e com baixa estatura, contudo vivemos como se estivéssemos por cima, como se fôssemos donos do universo, obesos de nós mesmos e cheios de direitos. O ciúme reina nos bastidores. A gente tem ciúme, como eu disse, tem gente que tem ciúme dos filhos. Tem ciúme da família se comendo. Essas briguinhas familiares. Até entre os animais, a águia normalmente põe 2 ovos. E Caim mata Abel. Só sobra um. Tem um que é mais fraco, que é chamado o Abel. E o Caim vem e mata. A natureza toda ficou contaminada pelo pecado. O estilo rasteiro instala-se suntuoso no imaginário idealizado de quem se acha o centro do cosmos. O ser humano no pecado é como um verme microscópico tentando vestir o kimono de uma baleia. Imagina um negócio desse. Normalmente uma baleia tenta imaginar um microscópico, uma bactéria tentando vestir aquele kimono e se apresentar. É assim que a gente fica, adoecidos, aquela sensação de, olha, eu sou, você não está vendo, eu sou. Foi por isso que Jesus propôs outro nascimento. A um religioso de primeira classe. Ele foi incisivo com esse tipo VIP. Essa palavra VIP. Very important person. É uma sigla inglesa que nós podemos trocá-la por PMI, em vez de VIP, PMI. Pessoa muito importante. Pessoa que se importa demais consigo mesmo. E este homem era um homem destes. Era um VIP ou um PMI.
E Jesus falou para ele em João 3:3. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Este texto foi o texto que pegou a minha mãe aos 65 anos de idade. Minha mãe foi batizada na Igreja Batista aos 8 anos, lá em Jerumenha, no Piauí. Depois ela foi para Recife estudar na Escola de Treinamento Cristão, ETC. Escola de Treinamento Cristão em Recife. Depois ela veio para Corrente, no sul do estado do Piauí, onde ela se conheceu meu pai, para dar aulas na Escola Batista. E ali ela conviveu todos aqueles anos com a igreja. Mas aos 65 anos, nós levamos o pastor Antônio Abuchaim daqui até Corrente, e a nossa família escafedeu-se. Meus irmãos que estavam lá sumiram todos, porque falar de novo nascimento para religioso é um assunto muito que traz implicações muito sérias, porque as pessoas se julgam nascidas de novo pelo fato de cumprirem certos rituais, estarem na igreja, poderem fazer determinadas coisas. Mas não tem nada a ver, meu irmãozinho, uma coisa com a outra. E ficou minha mãe lá. E meu pai, um legalista daqueles de marca maior, maçom, grau 33 da maçonaria, homem justíssimo. E para nascer de novo demorou, foi lá na casa do irmão Joaquim Scarpim, que ele teve a experiência dele aos 82 anos. Mas minha mãe ficou implicada com este versículo aqui, não pode. Se alguém não nascer de novo, não pode. E esse não pode pegou nela. E quando pega, porque o Espírito Santo não larga. E ela tinha um altar que ela construiu de oração lá na fazenda. E ela foi de madrugada para aquele altar para se prostrar. E naquele momento veio a palavra de Deus, que se chama revelação, que conhecimento é uma coisa. Para que saibais e me creiais e entendais que eu sou Deus. Saber é uma coisa, crer é outra e entender é outra. Para crer é preciso que o Espírito Santo revele. Se não revelar, a letra mata. Tem nada. Naquele dia, minha mãe saiu de dentro do seu canto, dançando. Deus me aceitou. Então, aquilo pegou. Esse não pode. Ela não pode ver o reino de Deus. Não pode, não pode. Porque Jesus disse que não pode. Essa conversa não foi com um bandido. Nem esse assunto ficou ligado apenas aos marginais. O novo nascimento fala de uma descendência que procede do alto e não está relacionado tão somente com questões da moralidade ou de uma conduta exemplar virtuosa. É muito interessante observar que Jesus não falou de novo nascimento com a mulher samaritana. Ainda que ali esteja implícito. Quando ele diz: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele não falou de novo nascimento com Maria Madalena.
Ele não falou de novo nascimento com os marginais, as prostitutas. Ele falou de novo nascimento especificamente com o mais lorde dos religiosos do seu tempo. Um dos mais nobres, homem de grande capacidade e de moral ilibada. Você está vendo que o assunto não é o comportamento. Nicodemos era gente fina, era nobre, tinha status, era da elite, mas precisava nascer de cima. Não basta ser correto, é preciso ser confiante apenas em Cristo. Novo nascimento não é uma questão de ficha limpa ou ficha suja, pois todos nós precisamos nascer do alto. Quando eu vejo essas besteiras de ficha limpa, ficha suja, isso aí é para comportamento para inglês ver. Porque do ponto de vista de Deus, ninguém tem ficha limpa. Se alguém se apresenta com essa ficha limpa aí, é porque nunca viu o seu coração por dentro. De fato. Mas tem gente com a moralidade que é isso, é exemplar. É exemplar. Agora, vê a turba com que Jesus se misturou. O cordão umbilical deste nascimento proposto por Jesus é a confiança no alto e nunca a autoconfiança naquele que não merece a menor confiabilidade. Vamos ler João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja aqui que são duas realidades bem diferentes. Não confunda o nascimento físico carnal com o nascimento espiritual. Quem nasceu na carne é carne. Quem nasceu do Espírito é Espírito. São duas realidades. O nascimento cá de baixo é o da carne, que fede a suor e apodrece. Esta, por melhor que seja, é instável e traiçoeira. Veja como Jeremias 17:5, o profeta fala. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A autoconfiança é maldita e é maldosa. Maldito é o homem que confia em si mesmo e faz da sua própria carne mortal a sua força. É maldito. Não é bendito. Não é maldito o homem que confia no outro apenas. É quem confia em si mesmo. A minha fé é perigosa, porque ela tem orgulho. Por isso que eu preciso da fé que vem de Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé que ele me deu. A minha é arrogante. Outro dia eu ouvi um pastor dizer na televisão que eu fiquei horrorizado. Ele disse assim, se você não tem fé, venha para cá que eu empresto a minha para você. Eu digo, caba macho. Como é que se tem coragem de dizer isso? E não foi um negócio de uma vez, ele disse várias vezes. Você não tem fé, mas eu tenho. E eu lhe empresto a minha fé e vai acontecer o milagre.
E as pessoas gostam de ser enganadas. Você sabe quando os discípulos chegaram para Jesus, e Jesus estava no finalzinho dos rescaldos do seu ministério aqui, ele estava saindo do Monte das Oliveiras, estava indo para o Monte das Oliveiras, os discípulos olharam o templo, o templão que Herodes o Grande tinha reconstruído. Levou 46 anos para reconstruir aquelas pedras lindas, aquela coisa linda. Eles olharam e mostraram para Jesus, vede que grande monumento. Jesus olhou e disse assim, vede. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aqui que eles construíram não é o projeto de meu pai. O projeto de meu pai é a construção de um outro templo que é feito por gente. Aí quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, Jesus sentou. Quando Jesus sentava, eles se aproximavam porque sabia que Jesus ia ensinar. Você vai sempre observar isto, que a cátedra é sentado, cadeira. Jesus sentou, eles correram para ele, e aí eles disseram, e quando será que tudo isto vai acontecer? E as evidências da tua vinda? A primeira palavra de Jesus foi, cuidado, que ninguém vos engane. Ponto. Porque virão muitos falsos cristos e enganarão a muitos. Sabe uma coisa que o homem gosta? É de ser enganado. O comércio, na sua maioria, é um comércio de engano, de falsificação. Você olha a peça lá na vitrine, ela está linda, toda cheia de luz. Quando você chega em casa, cadê aquela beleza toda? Sumiu. Porque ali tem luzes propostas para enganar. E a gente sai dali decepcionado com aquele negócio. Enganoso, gente. O ser humano é enganoso. Quando eu vi aquela senhora que chegou para mim e disse, pastor, eu estou decepcionado com o senhor. Eu digo, são dois. É a senhora e eu. Se é uma coisa que eu sou, é uma decepção. Mas ainda bem que Jesus Cristo não espera nada de mim. E ele nunca vai ficar decepcionado porque ele nunca me esperou nada de mim. Ele financia tudo pela sua graça. O que é nascido da carne é o quê? E o que é nascido do Espírito é o quê? Veja mais uma vez que são dois nascimentos distintos em origem e distantes em propósitos. Veja também como Jesus explica o que é espiritual e o que é carnal. O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6,63. Esse é um discurso pesado que Jesus estava falando. E os discípulos começaram a fugir dele. Porque ele falou sobre a necessidade de comer a sua própria carne. E aí eles foram fugindo. Ele disse, o espírito é o que vivifica. A carne, não disse que a carne não faz nada. Faz. E faz muito. Mas não aproveita nada. Tudo que a carne fizer, vai para o fogo. Não sobra nada. O que você e eu fizermos na carne, não há contabilidade. Não vai ficar nada. É na carne? É. Pois não presta para nada. Acabou. Segundo Jesus, para alguém entrar no reino de Deus, é preciso nascer de onde? Do alto. Se você estiver lendo esse texto, ou ouvindo esta mensagem, você já nasceu da carne. Mas isso não significa que tenha nascido do Espírito. Você pode estar na igreja, mas necessariamente não quer dizer que seja uma nova criatura. Como se diz jocosamente, gato que nasce no forno não é bolo. É principalmente aqueles fornos que se fazia, que não se faz lá fora de casa, aquele forno, e aí
a gata, na hora de ter os filhotes, entrava ali, porque ali é quentinho e tinha os filhotes ali dentro. Mas não é bolo, não é pão. Você está na igreja e está dizendo, eu sou uma nova criatura. Não significa não. Aliás, pelo contrário. Vou te dizer aqui. Jesus disse assim, veio um cara e plantou o trigo no terreno dele. E o adversário veio de noite e plantou o joio. E aí, quando ele disse assim, não mexe nesse assunto, não deixe esse assunto por conta dos anjos e de meu pai. Não mexe nesse, não tenta arrancar o joio, não, que você vai mexer na raiz do trigo. A igreja tem errado séculos e seculorum com essas coisas de querer mexer em joio. Deixa joio por conta de Deus. Como é que você identifica um joio de um trigo? São 3 características apenas. O joio se agarra à terra. Ele gruda na terra, ele não solta as raízes. A raiz dele fica agarrada, para arrancar é difícil. O trigo, quando ele amadurece, você pega assim, ele arranca, ele desarraiga com facilidade. Segunda característica, o trigo tendo grãos, ele se curva. O joio, como é vazio, fica em pé. E aí nós temos as 2 características. Um tem grão e o outro é xoxo. Não tem fruto. Não tem fruto. Mas cuidado, não é fruto de carne, é fruto de espírito. Se você está arraigado nas coisas da terra, é joio. Se você não se curva diante de Deus, é joio. E se você não tem fruto, é joio. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que identifica? Ou só são essas 3 mesmo? Isso eu aprendi com Campbell Morgan. E eu fui ver joio quando eu estive lá em Israel. Eu não conhecia esse tal joio. Só a igreja. Porque eu também já fui joio. Só que existe milagre. Tem milagre. Deus às vezes transforma joio em trigo. Ele faz essa obra. É uma obra que é muito interessante. Os 2 nascimentos são indispensáveis para o ser humano poder participar do reino de Deus. Vamos ler juntos João 3:5? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Fica claro aqui que é preciso 2 nascimentos para entrarmos na família de Abba, família do Pai. Não basta nascer da carne, é preciso nascer do Espírito. A nossa caçulinha que está hoje aqui, hoje é dia do aniversário dela. Há 34 anos atrás, foi um sábado. Que alegria! Nasceu minha caçulinha. Foi uma bênção. Essa menina é um milagre de Deus. Porque a mãe estava com DIU. A probabilidade de engravidar com DIU é menos de 1%. Depois ela estava com sangramento, o médico tirou o DIU, a probabilidade de abortar, nesse caso, é 99,9%. Depois a mãe ela caiu da escada do hotel lá em Goiânia, grávida dela de 3 meses, também com probabilidade de ter um aborto. Depois nós tivemos o carro virando 4 vezes, indo para Brasília. Naquela mesma viagem, a mãe ficou com as costas machucadas, teve que fazer tratamento e tal, e essa menina veio. Então ela é um presentaço de Deus. Mas é carne. Agora ela precisa nascer do Espírito. Esse assunto não posso fazer nada. Como eu também não pude fazer nada para ela nascer fisicamente, a não ser ter uma relação com a mãe dela.
o milagre do novo nascimento na vida dela é por graça e misericórdia de meu Pai. Só que eu tenho certeza de que todos os meus filhos serão discípulos do Senhor e que a paz dos meus filhos será abundante. Como é que você tem essa certeza toda? Porque o Deus que escreveu a palavra e que inspirou a palavra não mente. E ele disse: todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos teus filhos será abundante. Eu posso até não ver a salvação de todos os meus filhos, mas que eu vou recebê-los nos céus, não tenha dúvida. No dia que eu descrevo isso, eu vou descrever a minha Bíblia. Eu vou dizer: Deus, o Senhor vai para o Procon e vai ter que responder às mentiras que o Senhor disse. Eu quero ver se alguém pode dizer que Deus é mentiroso. Vamos comparar. Antes de vivermos respirando o ar da atmosfera, nós vivíamos mergulhados no líquido amniótico, no útero de nossas mamães. Pode ser que esta seja a visão do nascimento da água. Antes de nascermos no espírito e do espírito, nós éramos governados pela carne de modo instintivo. Que tal essa interpretação para os dois nascimentos, da água e do espírito? Essa pode ser uma das interpretações de nascimento da água. É quando a gente estava lá dentro, na barriga da mãe, e a Bíblia nos diz que todo o universo vem da água pela palavra. Isso depois você vai ler lá em 2 Pedro, que você vai verificar que existe a água. Não existe nenhum texto da Bíblia que diga que a água foi criada. Não existe. Ela deve ter sido criada. Mas eu vejo a água no trono de Deus, que desce do trono um rio de águas. Agora, diz que todas as coisas vieram da água pela palavra. E nós fomos criados inicialmente no nível uterino, mergulhados em água, não respirávamos. A criança não respira, ela vive como um peixe. Pode ser que seja esse o nascimento da água, mas também pode ser o nascimento da palavra de Deus que vem gerar vida em nós, que nós não temos vida. E quando ela gera vida e nos faz respirar o Espírito. A criança, quando nasce, por que ela chora? Ela chora porque o ar entra e os pulmões se expandem e dói. A vida começa com a dor, essa vida daqui. Se você pensa que é Éden esse mundo, você está totalmente enganado. Esse mundo aqui é de espinhos e cardos e abrolhos. E venenos. Mas nasceu da carne, é carne. Nasceu do espírito, é outra área. Aquele que só nasceu da água é carne. E, consequentemente, sua realidade é cá de baixo. Vivendo a dimensão carnal e pensando nas coisas terrenas. Mas quem nasceu de cima, nasceu do espírito. Logo, vive a vida espiritual, cogitando das coisas lá do alto. Tendo agora uma mente nova, com uma nova mentalidade, a mente de Cristo. Houve uma substituição. Entre o primeiro nascimento, o da carne, e o segundo, do espírito, tem uma morte compartilhada com Jesus. É preciso que a vida da alma, contaminada pelo egoísmo do pecado, morra, juntamente com Cristo na cruz. Adão ficou estragado e aí Jesus veio. Preste atenção nesse assunto. Jesus é o último Adão. Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Você crê que a Bíblia é a verdade? A Bíblia não diz que Jesus foi o segundo Adão. Quem diz isto são os teólogos. A Bíblia não diz isto. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46, que Jesus é o último Adão.
45, 46 até 49. O último Adão. E que Jesus Cristo ressuscitado é o segundo homem, não o segundo Adão. Significa que a raça de Adão morreu na cruz com Cristo. Você crê nisso? Eu estava lendo um livro que, se Deus quiser, nós vamos publicar, que o Dodô traduziu, A Lei da Liberdade, de Hopkins. E ele está explicando de uma maneira tão maravilhosa este fato, que a gente fica, olha, gente, primeiro foi a substituição, depois foi a união, e depois foi a identificação. Por mim, comigo e em mim. E agora ele está vivendo em nós. É o outro nascimento. Houve uma morte entre o primeiro e o segundo, que Cristo compartilhou conosco. Quem morreu naquela cruz? Conhecer a Cristo crucificado e torná-lo conhecido. Quem morreu naquela cruz? Quem morreu naquela cruz, criatura? Cristo e nós, com Cristo. E eu. Pega o eu bem pessoal. O motorista de táxi lá em Brasília, anteontem, eu falando para ele da morte, do amor de Deus para com ele, da morte de Cristo compartilhada. Ele disse assim para ele, que Jesus tinha feito aquela obra em seu favor. Ele disse, para todos nós. Eu digo, para de se empurrar com a barriga. O negócio é para você, você está botando para todo mundo. Recebe o que é seu. Ele disse, é mesmo. A gente diz, Deus te ama. Ama todos. Todos nós. Ele não quer receber, sabe o que é isso? É orgulho. Parece uma coisa de humildade, na verdade não é não. Todos nós. Você quer dividir a parte, pega a sua parte. Nessa parte você precisa. Você morreu naquela cruz. Todo mundo morreu. Mas pega você. Porque se você morrer, você não vai dar menos trabalho para seu marido, para sua esposa, seus filhos, seus vizinhos. Porque quem morreu está justificado do pecado, vai dar menos problema. Paulo entendeu este ponto de vista muito bem, colocando o nosso novo nascimento, ou o nascimento do alto, em união com Cristo. Vamos ler Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Morrestes, ressuscitastes. Olha, eu não sou salvo pela morte de Cristo. Eu sou salvo pela vida de Cristo. Eu fui justificado pela morte. A morte dele pagou o preço. E eu fui justificado. Mas eu sou salvo pela vida. Como é que está aquele texto de Romanos 5? Acho que é o 9 e 10. Vê lá, me ajudem aí, quem é que vai. E ele fala sobre se fomos justificados pela sua vida, pela sua morte, seremos salvos pela sua vida. É o 10. Como é que diz aí? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que coisa mais linda. A reconciliação foi pela morte. O atonement é uma palavra inglesa. Preposição para, one, e ment é a formação de um substantivo. Essa aqui, dois estavam em um, Deus e eu, naquela cruz.
reconciliando consigo, e depois até nos deu o ministério da reconciliação, e depois nos salva pela sua vida. Que vida é esta? É a vida da ressurreição. Claro, para ressuscitarmos com Cristo, era preciso morrermos com Cristo, certo? Você acha que existe ressurreição sem morte? Não tem. Para morrermos com Cristo, era necessário sermos incluídos em Cristo. Tá certo? Para sermos incluídos em Cristo, tínhamos que ser atraídos por Cristo. Olha as preposições. Olha as preposições. Olha as preposições. Com, em e para. Ou por. Com, em e por. A vida da carne encontra-se no sangue. A carne e o sangue não podem entrar no reino de Deus. Nem que a vaca tussa. Pode botar a gripe A na vaca e a vaca tossir, mas não vai. Por melhor que seja a natureza humana, ela encontra-se corrompida até a medula. A natureza terrena de Adão tornou-se perversa e corrupta em sua essência. O velho homem é inaproveitável no que diz respeito ao reino de Deus. Tem que morrer. Tem que morrer. Se não morrer, não nasce. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Se morrer, produz muitos frutos. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Isso são várias frases bíblicas que estão aí. Adão, quando criado, tinha uma natureza terrena, sem pecado. Mas depois de sua descrença no jardim do Éden, ele adquiriu uma realidade perversa, que é transmitida aos seus descendentes. Essa natureza é denominada de velho homem, escravo e executivo da rebeldia em toda a sua prole. Você não precisa ensinar algumas coisas à criança. Primeiro, você não precisa ensinar uma criança a mentir. Isso ela vai fazer muito bem. Segundo, você não vai precisar ensinar uma criança a desobedecer. Isso ela já vem com essa natureza. Terceiro, você não vai ensinar uma criança a ser desorganizada. A caos. Isso faz parte dela. A ordem, sim, é educativa. A desordem é natural. O João de Barro, olha, é interessante. O João de Barro, a mãe e o pai não precisam ensinar ele a fazer a casinha. Porque diziam que eles ensinavam o filhote. Não ensinam. Eles pegaram o João de Barro e tiraram da família e depois criaram. E quando ele foi fazer, ele fez a casinha igual os pais faziam. E guardem esta. O João de Barro não trabalha no domingo. O João de Barro trabalha todos os dias da semana. No domingo ele não faz a casinha dele. É muito interessante isto, viu? Quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Uau! Sabe por quê? Porque desde lá atrás, você sabe qual era o dia da circuncisão de uma criança? No 8º dia. Desde lá atrás da criação, o 8º dia aponta para a ressurreição de Cristo. É o dia da vida que nasce da morte. Não precisa ensinar o castor a fazer dique. Bem, agora tem que ensinar a criança a dobrar o papel desse jeito aqui. Se não fizer, ele amassa tudo e joga fora. E a mentira, de quem é o pai da mentira? Então aquela criancinha já vem com um papai? Vem. A questão agora não é o quanto de bondade ou de maldade que há na pessoa, mas o quanto ela é autoconfiante ou orgulhosa nos bastidores. Não se trata de conduta certa ou errada, embora isso seja importante. Porém, onde cada um está plugado,
ou recebendo a energia vital do seu modo de viver? É do ego ou é de Cristo? De onde você está plugado? Onde é que está buscando energia? No seu ego ou em Cristo? Nós, hoje à noite vamos tratar mais ainda daquele nosso campo de energia cósmica, que nós estamos sendo consumidos por ansiedade, por vergonha, por medo, por interesse. A gente é consumido. Por isso nós temos que estar com os dois polos ligados em Cristo. O polo da morte e o polo da ressurreição. Positivo e negativo. Negativo e positivo. Para poder a energia de Cristo passar para nós. Senão o telefone celular vai sendo consumido, você vai ser consumido. Eu estou tão fraco. Você está fraco? Pois é, Paulo disse que quando ele estava fraco é que ele estava forte. O que é isso? É que ele estava recebendo o poder que vinha de Deus. E aí ele chega a dizer assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo era de cima, mas para libertar a turma de baixo, contaminada pelo egoísmo desenfreado, ele teve que vir para cá. A encarnação de Cristo lá de cima, no Jesus histórico cá de baixo, tinha como objetivo entrar no império do pecado e da morte, e deste modo receber o castigo que a raça adâmica merecia, a fim de desfazer, movido por um amor sem limite, a caca cósmica do pecado. Essa coisa que é essa caca, esse troço horrível, que me asfixia, que me faz ficar irritado quando o motorista da frente não sai da frente. E eu quero chegar no meu destino na hora que eu quero chegar. Isto é a arrogância da minha justiça própria, do meu ego. Por que você está tão zangado? É porque não fizeram o que eu quero. Quando era pequenininho, eu dava ataque de raiva. Eu ficava roxo. E pum! Minha mãe chegava a vara e levanta! Ajudou um pouco. Resolveu? Não. Eu estou vendo os negros aí querendo tirar a vara da criança. Tira a vara desse bicho. Vocês vão ver. Tira a vara dele. Não estou dizendo de desancar, não. Eu enfrento as autoridades do Brasil com essa doutrina. Sabe por quê? Quando o marginal está no marginal, o soldado pode usar o cacetete. E eu, pai, não posso usar a vara. Eles podem usar a força e dar o tiro. E eu, como pai, não posso corrigir o filho. Eu não estou te falando de violência. A vara é um princípio de autoridade. Entra no quarto, tranca o menino junto, fica lá junto com ele, sofre com ele, mas quebra a vontade dele, quebra o pivide do espinho na ponta. Deixa ele monstro, para ver uma coisa. Eu quero ver essas autoridades aí, essa turma de Brasília, dizer que isso aí é legal. Pode dizer. Contra a minha Bíblia que eu não vou contrariá-la. Viu? Eu não estou falando de raiva. Bater com raiva é estupidez. Corrigir com raiva nem é corrigir. É punir, é castigo. E a Bíblia fala de correção. Não me venha com essas bestadas pra cá, não. E não tem esses negócios de ter medo de autoridade, não. Eles só têm poderes até chegar na porta da minha Bíblia. Dali para frente, eu não obedeço a nenhum deles. Eu já até perdi onde é que eu estava aqui. Deus, na estatura de um homem, tinha como propósito bem definido esvaziar o ser humano de sua arrogância de ser como Deus. Jesus em tudo dependente de seu Pai e vivendo somente pela fé, é o arquétipo
do ser humano liberto do pecado e totalmente confiante na suficiência do seu Pai. Você vê que Jesus é um homem 100% de fé. Ele não exerceu, presta atenção no que eu vou dizer, ele não exerceu os seus poderes divinos enquanto ele estava aqui na terra. Ele disse, eu nada faço por mim mesmo. Tudo que eu ouço de meu Pai, falo e faço. Ele fazia plugado no Pai. Para nós, membros da raça adâmica, nascer do alto não significa perfeição absoluta, mas dependência total daquele que é perfeito. Não se trata de moralidade irrepreensível, embora a ética dos filhos de Deus seja elevada, pois é do alto, mas de uma vida de inteira confiança na pessoa e obra de Jesus Cristo. Por outro lado, aqueles que nasceram de cima também precisam ser revestidos do poder do alto, a fim de serem feitos testemunhas de Cristo. Vamos ler Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Deixa eu dizer uma coisa. Os discípulos de Jesus só foram regenerados depois da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Como é que você sabe disso? Pedro diz na sua epístola, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos gerou de novo pela sua viva esperança mediante a ressurreição dentre os mortos. Nos gerou de novo. Ele não disse vos gerou de novo. Ele disse nos gerou de novo. E depois de regenerados, precisa ser revestidos de poder do alto. Ou seja, você pega um louco que está furioso e mete uma camisa de força nele, e aí você carrega ele para onde ele quer, para onde você quiser. Ele vai. Porque ele não usa mais a sua própria força. Vem o Espírito Santo agora para ser a nossa força. O revestimento do poder de cima é a camisa de força que anula qualquer tentativa de se usar o poder carnal como se fosse o poder de Deus. Uma pessoa gerada do alto pelo Espírito Santo, através de sua inclusão na morte e ressurreição com Cristo, revestida pelo poder do alto mediante sua inclusão ou batismo no Espírito Santo, pensando nos pensamentos do alto, movido pela vida de Cristo, que habita em seu novo ser, é realmente uma nova criação que manifesta o novo estilo de vida, o estilo do alto. Você olha assim e diz assim, aquele lá tem alguma coisa. O que houve? Tem alguma coisa. Você já nasceu do alto? Já nasceu de novo? Não estou perguntando se você tem uma vida bonita do ponto de vista moral. O que eu quero saber é, você confia apenas em Cristo para a sua inteira vivificação espiritual? Para a sua justificação diante de Deus? Para a sua santificação neste mundo caído? Para a sua glorificação no final das contas? Jesus Cristo, e tão somente Ele, é a única razão de sua vida de fé? Essa é a questão em jogo. Eu pergunto para você o seguinte, qual a diferença entre a vida de Nicodemos e a vida de Pedro? Estude as duas vidas, Nicodemos e Pedro. O que Nicodemos mudou? E o que Pedro mudou? Eu vou deixar isso aqui. Qual foi a mudança que houve na vida de Jó? No final das contas. Em que Jó teve que mudar?
Quanto à sua moral, ele não mudou nada. Mas ele disse, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. De que Jó se arrependeu? Da sua autoconfiança. Saulo, ele era irrepreensível quanto à justiça da lei. O que mudou em Saulo? O centro da confiança. É nesse ponto que reside a vida espiritual de cima. Total dependência do Pai pela misericórdia. Total confiança na pessoa e obra do Filho pela graça. Total governo do Espírito Santo em nossas vidas pelo amor. Tudo isso se resume neste texto de Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deixa eu só terminar dizendo o seguinte. Paulo estava falando assim. Tem gentio, tem judeu. Carta de Romanos. Aí ele fala dos gentios e fala dos judeus. Aí diz assim, qual é a vantagem de um e de outro? Nenhuma. Porque tanto os gentios quanto os judeus, todos estão debaixo do pecado. Aí ele vem descrevendo, aí chega e diz assim, não, mas o judeu tem uma certa vantagem, sabe por quê? Porque a eles foi dado os oráculos de Deus. E eles têm uns certos princípios. Só que eles acabaram desprezando isto. E aí ele tenta explicar o inexplicável. E quando chega num ponto, ele pega um hino e coloca lá no meio e diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. Eu tô aqui. Aí ele para e diz, olha gente, sabe alguma coisa? É porque é dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Ele antes tinha dito assim, ó, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Eu não sei como é que isso funciona, eu sei que uns creem e outros não creem. E eu sei que os que creem entram no descanso. E os que não creem viram um tormento para eles, para os outros e para quem tiver por perto. O que você é? Você está no descanso? Você está de férias nas Bahamas de Deus? Ou você anda aí subindo serra e descendo serra em busca de algum descanso e não encontra nada? Isso é religião. Eu dou graças a Deus por Jesus. Esta mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43 3322 3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.